O B7 é um método de treinamento que consiste na execução sequencial de 2 exercícios voltados para o mesmo grupamento muscular, ou músculos antagonistas, sem intervalo entre eles. Trata-se de uma técnica de treinamento avançado que intensifica o estímulo de hipertrofia e de resistência, pois aumenta o estresse gerado nas fibras musculares. A inserção do B7 num plano de treinamento é vantajosa, quando a pessoa praticante de musculação atinge um platô em seus resultados, apresentando dificuldade para continuar progredindo no ganho de massa muscular. Também é interessante para épocas em que não se tem muito tempo disponível, para treinar musculação na academia. Como é uma técnica que aumenta a intensidade e o volume do treino, ela deve ser executada por praticantes de musculação de nível intermediário e avançado, pois requer um bom condicionamento físico, além do domínio das técnicas de execução dos exercícios. Nesse vídeo você aprenderá mais detalhes sobre o método B7, suas vantagens e desvantagens e como inseri-lo em seu plano de treino. O treino B7 envolve fazer 2 exercícios na sequência sem intervalo para descanso. O B7 é uma técnica de treino de musculação, no qual se promove 2 estímulos diferentes para um mesmo grupamento muscular, sem descanso entre eles. Por exemplo, o quadríceps pode ser estimulado com um número de repetições no leg press, seguida de outras repetições na cadeira extensora, sequencialmente, sem intervalo, compondo uma série com 2 exercícios. Fazendo isso, você consegue aumentar o estímulo de hipertrofia naquele grupamento muscular e, ainda, diminuir o tempo de treino, o que pode ser interessante para algumas pessoas. Também podem ser trabalhados músculos antagonistas, em sequência, como o bíceps e o tríceps. Neste mesmo sentido, pode-se trabalhar os quadríceps com um agachamento livre e os isquiotibiais, posterior de coxa, com um stiff. Quais as vantagens e desvantagens do B7? Uma das vantagens já foi comentada anteriormente e diz respeito à diminuição do tempo do treino, uma vez que se elimina o tempo de descanso entre os 2 exercícios que foram conjugados. Então, o B7 pode ser uma alternativa interessante para aqueles dias em que você não tem tanto tempo disponível para treinar, porém não quer deixar de fazer seu treino. Outra vantagem de inserir a técnica B7 em seu plano de treinamento é que ela pode te ajudar a quebrar o platô, que é quando você estagna em seus resultados de hipertrofia muscular. Isso é comum em pessoas que já treinam há algum tempo e estão bem adaptadas aos treinos de musculação. Neste contexto, a técnica B7 aumenta o desafio aos músculos, ao fornecer estímulos diferentes e mais intensos. Além disso, a técnica faz com que o treinamento adquira uma característica mais metabólica, que significa um maior acúmulo de ácido láctico, íons de hidrogênio e fosfatos inorgânicos, substâncias do estresse metabólico, que sinalizam para o corpo a necessidade de gerar hipertrofia muscular e também queima de gordura para fazer acontecer esse processo. O B7 também pode beneficiar aqueles que buscam o emagrecimento e, não só a hipertrofia, se for aplicado a exercícios multiarticulares, combinado com a diminuição do intervalo entre as séries. Isso aumenta consideravelmente a intensidade do treino e o gasto calórico. A técnica B7 pode ser desvantajosa, se aplicada de forma inadequada em um plano de treinamento. Um iniciante, por exemplo, pode sofrer lesões musculares ou articulares se aplicar essa técnica sem antes ter aprendido a executar bem os movimentos. Esta técnica é indicada para pessoas que já estão em um nível avançado da musculação, que já dominam a técnica de execução dos movimentos e apresentam uma boa base de massa muscular. Essa técnica também não é vantajosa para quem tem como objetivo desenvolver a força, pois as cargas utilizadas nos exercícios conjugados são mais baixas e o tempo de descanso menor, diferindo bastante de um treino de força típico, que consiste em cargas muito altas, poucas repetições e descansos de longa duração. Como fazer um B7? Realize o número de repetições determinado para o primeiro exercício, por exemplo 10. Terminadas as repetições, vá direto para o outro exercício, sem descansar. Realize outras 10 repetições nesse segundo exercício. Finalizadas as repetições, você terá concluído uma série de B7. Agora sim, você pode fazer um intervalo médio de 60 segundos. Inicie uma nova série, fazendo os 2 exercícios de forma sequencial.
Repita esse ciclo até terminar a quantidade de séries propostas. As variáveis de treino e número de repetições, de séries e tempo de intervalo são definidas de acordo com as suas necessidades, objetivos e condicionamento físico. Para isso, é fundamental contar com a orientação de um profissional da educação física, para definir corretamente esses parâmetros. Em geral, são feitas de 8 a 12 repetições de cada exercício, em 3 a 4 séries da dupla de exercícios conjugados, com intervalos de 60 segundos que podem, em alguns casos, se estender para 2 minutos, quando os exercícios são muito desgastantes. Há muitas formas de combinar os exercícios em um treino bisete, de forma a aumentar o estímulo nos diferentes grupos musculares do corpo, por exemplo, peitoral, um supino reto com crucifixo reto ou supino inclinado com fly inclinado. Costas, um puxador frente com remada pull-down ou remada máquina com crucifixo invertido. Deltoides, em desenvolvimento com halteres com elevação frontal ou remada alta com elevação lateral. Bíceps, em rosca direta com rosca martelo. Tríceps, em tríceps paralela com tríceps corda. Quadríceps, e agachamento com cadeira extensora. Posterior de coxa, em stiff com cadeira flexora. Antes de começar os seus exercícios utilizando a técnica B7, certifique-se de que conseguirá fazer a troca de equipamento o mais rápido possível. Para isso, se possível, combine exercícios cujos equipamentos estejam próximos, e nos casos dos exercícios utilizando pesos livres, deixe os halteres, barras e anilhas organizados e perto uns dos outros. A ideia original do B7 é um exercício multiarticular com um monoarticular, mas sempre com a mesma ênfase muscular. Por exemplo, flexão de braço e crossover para trabalhar os peitorais. É importante frisar que para o B7 ser efetivo, você precisa executar ambos os exercícios com a técnica de execução correta, considerando a postura e a amplitude do movimento e chegar o mais próximo possível da falha muscular. Isso porque o objetivo da técnica é estimular o mesmo grupamento muscular, utilizando outras unidades motoras. Em outras palavras, você deve tomar cuidado, principalmente no segundo exercício, para não roubar na execução, utilizando músculos auxiliares no movimento. Se isso acontecer, o treinamento não será efetivo, visto que você não estará fatigando aquele músculo de interesse. Para evitar o excesso de fadiga muscular, é recomendado que se coloque apenas 1 ou 2 exercícios com a técnica B7 por sessão de treinamento. Agora me diga, já usa o método B7? Ainda não conhecia muito bem, por isso nunca usou? Escreva aí abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem mais opções de treino e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.